Olá pessoal, hoje vamos trabalhar com misturas gasosas. As relações que valem para um único tipo de gás valem igualmente para as misturas gasosas, partindo do princípio que não ocorre nenhuma reação química entre os gases presentes na mistura. Ou seja, quando a gente tem uma mistura de gases inertes que não reagem entre si, a gente pode utilizar a equação de Clapeyron, que é a equação dos gases, para essa mistura gasosa. Então, considere que eu tenho uma mistura contendo N mols do gás A, Na. Nessa mistura também temos N mols de gás B, Nb, e temos N mols de gás C, um gás C qualquer, Nc. Então, o que é que a gente tem? O número de mols total daquela mistura vai ser quem? Vai ser Na mais Nb mais Nc. Então, a gente pode vir na equação de Clapeyron e onde tem número total de mols daquele gás, a gente substitui pela soma Na mais Nb mais Nc. Considerando o sistema com a mistura de gás, ozônio, monóxido de carbono e nitrogênio, vamos considerar esse sistema aqui, essa mistura. O que é que a gente tem? Que a pressão desse sistema multiplicada pelo volume desse sistema vai ser igual a somatória do número de mols, ou seja, o número de mols do gás ozônio, do gás monóxido de carbono e do gás nitrogênio, multiplicado pela constante dos gases R e pela temperatura daquele sistema, tá? Então, vamos para um conceito aqui. Fração e quantidade de matéria. Denomina-se fração e quantidade de matéria de um gás A qualquer, seja um gás A, em uma mistura gasosa, ou seja, uma mistura que contém outros gases. Essa fração vai ser a relação entre a quantidade de mols desse gás e a quantidade de mols total, tá? Então, a fração em quantidade de matéria do gás A vai ser igual a divisão entre o número de mols daquele gás A pelo número de mols total da mistura. Lembrando que o número de mols total vai ser igual a Na mais Nb mais Nc. E, consequentemente, a fração em quantidade de matéria do gás B vai ser Nb sobre B total e do gás C vai ser Xc vai ser igual a Nc sobre N total. Tá bom? Então, exemplo. Considere, por exemplo, um recipiente de 50 litros que contém 8 gramas de gás hélio, cuja massa molar é 4 gramas por mol, e 76 gramas de gás hidrogênio, com a massa molar de 2 gramas por mol, a uma dada temperatura e pressão. Pergunta-se quem vai ser o X do hélio e o X do gás hidrogênio. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o quê? Calcular o número de mols que existe em cada sistema, que existe nessa mistura, certo? Então, o número de mols do gás hélio vai ser igual a quê? A massa de hélio dividido pela massa molar, ou seja, 8 gramas de hélio por 4 gramas de mol. Isso quer dizer o seguinte, que se um mol ele tem uma massa de 4 gramas, se eu tenho 8 gramas, eu vou ter quantos mols? 2. Visto que 2 vezes 4 é 8, certo? Então, nessa minha mistura eu terei 2 mols de hélio e com o mesmo raciocínio a gente encontra o número de mols de hidrogênio, certo? Então, teremos a divisão de 76 gramas de gás hidrogênio dividido pela massa molar, 2 gramas por mol. Nesse caso, a mistura possui 38 mols de hidrogênio. Então, quanto é o número de mols total da mistura? 38 mais 2, 40 mols estão contidos nessa mistura gasosa. Então, o X do hélio vai ser quem? Vai ser o número de mols do hélio, certo? Dividido pelo número de mols total. 2 dividido por 2 mais 38, isto é, 2 dividido por 40. Ou seja, a fração de gás hélio é de 0,05. Como o somatório de fração tem que dar 1,
E nesse nosso sistema aqui só temos dois gases, hélio e hidrogênio. Então, o x do hélio mais o x do hidrogênio tem que ser igual a 1. Logo, o x do hidrogênio vai ser quem? 1 menos o x de hélio, que é 1 menos 0,5, ou seja, o x de hidrogênio é 0,95. Vamos para um outro conceito, pressão parcial. Então, a gente já sabe, já vimos nos materiais anteriores, que se eu tenho um recipiente, o gás que está ali dentro, ele vai exercer uma certa pressão naquele recipiente, visto que aquele gás ali ele tem uma energia interna, ele está se movimentando, então aquele gás ele está se chocando contra a parede do recipiente, consequentemente está sendo exercida uma pressão ali naquela parede, certo? Aí o que acontece? Quando a gente trata de uma mistura, a gente vai tratar da lei das pressões parciais, ou lei de Dalton. Essa lei é válida para uma mistura gasosa. O que é essa lei de Dalton? A pressão total exercida por uma mistura gasosa, ela é igual à soma das pressões que cada gás vai exercer naquela mistura, certo? Então, se eu tenho, por exemplo, gás A, B e C, a pressão total daquele gás A, B e C vai ser igual à soma da pressão do gás A sozinha, mais a pressão do gás B sozinha, mais a pressão do gás C sozinha. Então, cada gás vai exercer sua pressão separadamente. Quando a gente mistura os gases, a gente soma a pressão de cada um e esse somatório nos dá a pressão total daquela mistura gasosa. Resolvendo a equação de Clapeyron para o gás A, o que é que temos? Pressão de A vezes o volume vai ser igual a NA vezes RT. Se eu estou considerando o sistema completo, eu vou ter o quê? Pressão total vezes o volume vai ser igual a N total vezes RT. Ou P total é quem? P total vai ser PA mais PB mais PC. E quem vai ser N total vai ser NA mais NB mais NC. Tá? Então, se eu pegar uma equação pela outra, quer dizer, se eu pegar essa equação aqui bonita e dividir por essa daqui de baixo, ou essa equação aqui dividir por essa de baixo, já que essa daqui vai ser igual a essa, as duas de baixo aqui vão ser iguais, o que é que a gente tem? PA vezes V dividido por P total vezes V vai ser igual a NA vezes RT dividido por N total vezes RT. O V de cima corta com o V de baixo, o RT de cima corta com o RT de baixo. Então, teremos que a pressão de A dividida pela pressão total do sistema vai ser igual ao número de mols de A pelo número de mols total. E o que é que a gente viu? Que a fração aqui de XA vai ser igual a NA sobre N total. Então, a gente também pode calcular essa fração de XA dividindo a pressão de A pela pressão total. Tá bom? Vamos à lista de exercícios. Tem uma mistura e essa mistura contém 1,5 mols de gás carbônico, 8 gramas de gás metano e 44,8 litros de monóxido de carbono. Então, essa mistura inicial, a gente coloca ela toda no balão, que esse balão se encontra a uma pressão de atm e temperatura de 273 Kelvin. A questão 1 diz, qual o número de mols de metano na mistura? Então, isso aqui é simples. Se você tem metano aqui, quais são os dados que você tem no metano? A massa e a massa molar. Então, você vai utilizar o quê? O número de mol vai ser igual a massa sobre massa molar. Simples. Questão 2. Sabendo que o volume molar dos gases é de 22,4 litros por mol, calcule o número de mols de monóxido de carbono. Então, porque esse volume molar é de 22,4 litros por mol, para essas condições da CNTP, condição normal de temperatura e pressão, de 1 atm e a temperatura de 273, então cada mol do gás vai ocupar 22,4 litros. Lembrando que se eu mudar essa pressão não for mais 1 atm, ou essa temperatura ela não for mais de 273, ou seja, se a gente não tiver nas condições normais de temperatura e pressão, esse volume molar não vai ser mais 22,4 litros por mol, tá bom? Isso aqui só é válido para a condição de CNTP. Então, o que é que a gente tem aqui? O número de mols vai ser
o volume total do monóxido de carbono dividido pelo volume molar. 3. Calcula o número de mols totais na mistura gasosa. Então, no gás carbônico, você não precisa calcular o número de mols do gás carbônico, que já deu no enunciado. O número de mols do metano encontrou na questão 1. E o número de mols do monóxido encontrou na questão 2. Então, aqui é só somar das 3 substâncias. Questão 4. Calcula a pressão total da mistura usando a equação de Clapeyron, certo? Então, você vai usar aqui pressão total vai ser igual ao número de mols total, vezes RT, dividido pelo V, certo? Mas aqui o volume dessa equação de Clapeyron, o volume que você vai utilizar é esse de 30 litros, porque os gases foram misturados e foram inseridos nesse balão de 30 litros. Né? Ou seja, o monóxido de carbono estava inicialmente com 44,8 litros. Só que quando ele foi inserido nesse balão, ele foi comprimido para caber aqui dentro. Então, o volume dele diminuiu. Tá bom? Então, aqui você usa PV igual a NRT, utilizando o volume de 30 litros. Aí, vai achar a pressão total. Questão 5. Calcula a fração molar do gás carbônico na mistura. Tá bom? Então, se eu tenho o número de mols do gás carbônico e tenho o número de mols total, eu acho a fração molar. Beleza? Questão 6. A mesma coisa. Calcula a fração molar do metano, número de mols do metano pelo número de mols total. Questão 7. Calcula a fração molar do monóxido de carbono. A mesma coisa. N de monóxido de carbono dividido por N total. Questão 8. Calcule a pressão parcial do gás carbônico na mistura. Então, o que é que a gente viu aqui? Que a pressão parcial de um gás dividido pela pressão total vai ser igual a fração daquele gás. Então, você já achou a fração de gás e já sabe a pressão total. Assim, fica fácil encontrar a pressão parcial. Concorda? Então, a questão 9. Calcular a pressão parcial do metano vai ser o mesmo raciocínio da questão 8. E a questão 10, calcular a pressão parcial do monóxido de carbono. Vai ser o mesmo raciocínio também da questão 8 e 9. Boa sorte.